Salve nação! E a treta da Leila com o Neymar e os jogadores? Teve a acusação gravíssima da Leila pra cima de Neymar e jogadores após bate-boca que tá causando uma baita polêmica. Que seja bom, né? Que seja um gramado, obviamente, de condições naturais. Os atletas que reclamam são atletas mais velhos, teriam já ter parado de jogar futebol. Altamente prejudicial ao atleta. Bora lá então começar a entender toda essa treta e polêmica pesada após os jogadores se reunirem contra o gramado sintético e Leila dar uma entrevista acusando alguns jogadores, inclusive Neymar. Se liga aí, ó. Não foi falado sobre o gramado sintético? Foi falar sobre o gramado sintético, o Dr. Pagura fez uma bela apresentação no estudo que a CBF fez sobre as diferenças de um gramado para outro. E concluindo, não existe nenhuma comprovação de que o gramado sintético causa qualquer dano para o atleta, então, mas não houve votação, isso que eu digo para vocês, não houve votação, se fica ou sai o gramado sintético. Houve um compromisso do Conselho Nacional de Clubes aprofundar nesse assunto e chegar a uma conclusão onde todos os clubes sejam atendidos, porque, gente, o problema é o seguinte, não é possível você comparar gramados europeus com a situação brasileira. É muito melhor você ter um gramado sintético de primeira linha do que jogar em gramados naturais esburacados. Isso é uma coisa óbvia, não é? Então a gente tem que discutir sim a qualidade dos gramados no Brasil, não se o sintético é melhor do que o natural, e sim a qualidade dos gramados. E normalmente os atletas que reclamam são atletas mais velhos, que eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais, né, a vida profissional deles, então o que eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta, mas normalmente são atletas que deveriam já ter parado de jogar futebol, não é, ao invés de ficar reclamando do gramado. Levando em conta que no Brasil a realidade é outra. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá, não venham para cá. Você se refere a pauta de jogadores que se manifestaram? Sim, eu me refiro aos jogadores que fizeram aquele manifesto, tá? Sem comprovação científica absolutamente nenhuma de que gramado sintético é prejudicial à vida do atleta. Sim. Estamos falando mais de aspectos técnicos, né? Pelo menos foi a explicação do Lucas depois da entrevista, né? Que não era bem, não estava falando de questões de lesões, né? Mas como interferia no andamento do jogo. Mas eu não sei, mas eu não entendi onde ele quis chegar, entendeu? Quais são os aspectos técnicos. Não muda o jogo. Não muda o jogo. Não muda o jogo. Não tem nenhuma entendimento dele, mas eu não entendo assim. O futebol é um só, tanto no gramado sintético quanto no gramado natural. Por questão de preferência, eu não posso também administrar um clube com um atleta querendo uma coisa, atleta querendo outra. O que eu acho que deveria ter uma união dos atletas, cobrando dos clubes pagamento de salário em dia, cobrando aos clubes melhores instalações nos estádios, melhores gramados, sim, naturais, porque o sintético, todo ano a FIFA vem aqui e faz uma inspeção desses gramados sintéticos. A FIFA faz inspeção nos gramados Brasil afora? Eu não sei. O Luiz falou, o Abel também falou, né, sobre os campos aqui no Brasil, que a gente fez até um post sobre isso, né, de gramado sintético, gramado natural. Então a gente está brigando por um gramado que seja bom. Né, que seja um gramado, obviamente, de condições naturais, que são sempre as mais favoráveis para o jogador, né? Então a gente briga por isso, né? Foi o que o Felipe Luiz falou esses dias. Eu acho que na Série A, para a evolução do futebol brasileiro, eu acho que tinha que ser uma obrigação ter um campo bom, né? Se você quer um futebol de qualidade, se você quer um futebol competitivo, tem que existir o campo, né? O fator campo também ajuda, né? E quando o campo é ruim, dificulta. Então acho que tinha que ser uma obrigação, né, da CBF, juntamente com a FIFA, para falar sobre os campos e ser um campo de uma boa qualidade para os jogadores jogarem. Acho que isso vai ajudar muito o futebol brasileiro. Algumas pessoas que criticam o movimento que vocês começaram a partir de ontem podem usar o gramado do Morumbi hoje como um exemplo de um gramado danificado por conta de um show. Era só o visual dele ali naquela parte do gol de entrada, ou ele estava de fato danificado, porque acaba sendo um argumento para aqueles que vão contra o movimento de vocês?
Bom, acho que o gramado do Morumbi hoje, o que eu posso dizer é que é uma boa resposta para quem diz que não é possível cuidar. O gramado hoje estava de muito boa qualidade, né? Tinha algumas partes ali que estava com a coloração diferente, mas a qualidade estava muito boa, né? E isso é uma prova de que se tiver boa vontade, se tiver um pouco de esforço, se tiver um pouquinho de investimento e bom senso, né, dá para cuidar do gramado. Ponto, esse é o primeiro ponto. E segundo, que eu vi muita gente também falando, já falei ali, reforço aqui, muita gente falando de que o nosso movimento é por conta de risco de lesão, isso e aquilo, e em nenhum momento a gente falou que a nossa briga é por isso. Né? O nosso ponto é totalmente técnico, o nosso ponto é totalmente sobre a dinâmica de jogo. O esporte é completamente diferente. Futebol de society, futebol de campo, gramado natural é totalmente diferente. O esporte que a gente joga é campo de 60 por 100, gramado natural. O futebol society, futset é totalmente diferente, a dinâmica é outra, isso não tem como comparar. Então nosso ponto é totalmente técnico, a nossa briga é essa, que o nosso esporte é outro. Então a nossa briga é para que se tenha gramado natural de qualidade. Né? A gente não pode tapar o sol com a peneira, não pode simplesmente, tem gramado ruim, vamos fazer gramado sintético e pronto, acabou. Não, tem que ter gramado bom. Né? Aí as pessoas perguntam, mas você prefere jogar no gramado esburacado do que no sintético? Não, eu prefiro jogar no gramado natural bom. O gramado sintético não pode ser uma opção. E eu acho que se tiver um pouquinho de esforço, um pouquinho de bom senso, de boa vontade, dá para fazer gramado natural de qualidade para que a gente tenha um futebol melhor. Lucas, em cima desse assunto, eu queria abordar com você como é que começou esse movimento de vocês, como que vocês decidiram fazer essa publicação. E ontem na Band News FM a gente recebeu um profissional que trabalha com grama sintética e grama natural. E aí, em um certo momento do programa, ele falou sobre a questão de atletas que jogaram muito tempo na Europa e voltam para o Brasil e de repente encontram uma dificuldade por causa do gramado sintético. Eu queria te ouvir se isso é uma realidade ou se não tem nada a ver. Bom, primeiro ponto, eu já dei umas entrevistas ano passado, inclusive para você, eu acho, sobre esse tema, né? Desde o começo eu já mostrei meu posicionamento totalmente contra o gramado sintético. Depois da chegada do Thiago Silva, que também levantou esse tema, e agora do Neymar também, eu resolvi falar com eles e a gente teve essa ideia, né? Vamos bolar um texto, vamos bolar um post, vamos chamar jogadores de outros clubes, né? E vamos fazer esse movimento. Então, assim, foi uma decisão muito pensada e acho legal essa união dos jogadores para que tenha melhorias no futebol brasileiro. E segundo ponto, como eu deixei claro, reforço aqui, não é nenhum ataque às instituições que usam gramado sintético, não é nenhum ataque à empresa que produz a grama sintética, é apenas um ponto totalmente técnico de que o nosso futebol é jogado na grama natural. É um esporte completamente diferente do futebol de 7. E sobre a declaração do Alessandro, né, eu estava assistindo e assim, nas principais ligas da Europa não se usa gramado sintético. A FIFA não usa gramado sintético nas competições que ela organiza. Né, o nosso futebol é visto como o melhor futebol, o futebol que produz mais jogadores, e a gente não pode ter gramado sintético aqui. Então, assim, provavelmente os jogadores que estão começando agora, se tivessem feito essas postagens, não teriam força. Então a gente, jogadores mais velhos, que tem essa passagem pela Europa, a gente resolveu se unir e unir a maior quantidade de jogadores possível para poder fazer esse movimento, para que gerasse algum efeito. Então a gente está pelo menos tentando. Né? Quem joga futebol sabe, quem jogou futebol sabe que é totalmente diferente. Então a gente está fazendo a nossa parte de tentar melhorar o futebol brasileiro, de tentar ter um gramado natural de qualidade, para que o espetáculo seja melhor, para que a gente possa ter um futebol melhor, para que a gente possa vender um futebol melhor lá para a Europa, para outros lugares, né? E essa é a nossa briga. Deixando claro aqui, reforçando que é um ponto totalmente técnico, jogabilidade, dinâmica de jogo, não tem nada a ver com questão de lesão. Eu sei que tem vários estudos, alguns que dizem que aumenta o risco de lesão, outros dizem que não tem nada a ver. Enfim, o nosso ponto não é científico, o nosso ponto é técnico, é dinâmica de jogo. O gramado natural, o jogo é diferente do gramado sintético. E Lucas, na tua opinião, por que a CBF ainda não padronizou os gramados no futebol brasileiro? Boa pergunta, difícil de responder. Eu não sei, talvez seja uma solução aí, destinar alguma quantia aí para os clubes, né, fiscalizar cada, 3 meses, a gente tem que debater esse assunto mais profundamente, né, para que a gente tenha um avanço nisso, para que a gente tenha um gramado natural de qualidade, para que o nosso futebol não se perca, né, com essas questões de gramado sintético. Fala pessoal, muita gente me perguntando aqui
sobre esse protesto aí que os atletas estão fazendo, né? Sobre aí a grama natural e o sintético, né? Contra o sintético, né? Eu joguei durante muito tempo na minha vida sintético, né? Quando eu jogava no Palmeiras, né? E óbvio que o sintético é outro jogo, além de ser, ao meu modo de pensar, altamente prejudicial ao atleta, né? Eu paguei muito por isso, né? Tive lesões importantes. E posteriormente, quando eu fui jogar um jogo lá no Engenhão, com 10 minutos de jogo eu também machuquei no sintético. Então assim, eu já tenho muito tempo, há muitos anos atrás, já vim falando já que eu sou da grama natural, eu prefiro a grama natural, né? Mas aí você vai pegar algumas gramas alguns campos de futebol que tem buraco. Meu irmão, desde que o mundo é mundo, desde que futebol é futebol, você vai pegar alguns campos aí que tem buraco mesmo, um campo mais duro, outro menos, né? Agora, cabe a quem cuida dos gramados aí, a quem cuida dos estádios, né? Serem melhor capacitados aí para realmente poder fazer com que o estádio, o campo esteja em melhores condições para os atletas. Mesmo assim, eu sou partidário da grama natural. Mas assim, não existe nem, ao meu modo de pensar, não existe nem discussão, não cabe discussão disso aí. Não cabe discussão, tem que ser grama natural. Valeu, pessoal, tamo junto. E aí, nação, que baita treta, hein? Tá rolando muita polêmica depois dessa fala da Leila, mas bora botar fogo nessa discussão. Quero muito saber qual a tua opinião sobre esse assunto que tá gerando polêmica em diversos times e com diversos jogadores também. Pra mim, a regra é clara. Quem tem gramado sintético vai defender. Quem não tem, acaba reclamando. Só que, eu ainda não vi ninguém defender mesmo não tendo. Todo mundo que não tem fala mal, né? A maioria dos jogadores é quase que o contrário, né? Só defende quem joga em gramado sintético. Eu acho que nesse caso a gente teria que ouvir os jogadores, ou os ex-jogadores que pararam de jogar. É eles que vão falar realmente, né? Se o gramado sintético faz mal para o joelho, faz mal ali para as articulações, faz mal para o jogador em si, seja jovem, jogador ali na meia-idade, ou então um jogador até veterano. Porque se fizer mal, tá estragando o futebol, né? Tá estragando o espetáculo. Aí acaba ficando ruim. A Leila falou assim que apenas ex-jogadores que reclamam, ou então jogadores que não têm mais condições físicas. Eu já vi o Gabigol reclamar, por exemplo, né? E isso há 2 anos atrás, quando ele ainda tinha 26 anos, na época do Flamengo. Então, assim, eu acho que tem que ouvir os jogadores. A Leila, ela não bota a sandalinha dela lá e pisa no gramado. Quem pisa são os jogadores. Então, quem tem que falar se é bom ou não são os atletas, dirigente, presidente de confederação, outras pessoas, até nós mesmos aqui, criador de conteúdo do YouTube, jornalistas, pessoal da imprensa, tem que ouvir os jogadores que tem que decidir se gramado sintético é bom ou não. E também os ortopedistas, né, os doutores que acabam participando aí das comissões técnicas e também, né, do departamento médico dos clubes. Mas e aí, qual a tua opinião sobre tudo isso? Quero saber, hein? Vamos girar todo o debate e discussão aqui, embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no canal. A tua inscrição pra gente é muito importante. E bora deixar muito like no vídeo também. Valeu, até a próxima!